E aí, vamos outra. Me tira do mundo dessa série, pelo amor de Deus, cara. E aí, tudo E bem? aí, rapaz, o que você me conta? Por onde é que a gente começa? Cara, por onde você quiser. Eu quero que a gente, no meio de todos os papos, a gente fale um pouco sobre ressentimento, porque eu acho muito importante, mas a gente começa por onde você achar melhor. O que você tem de novidade pra me contar do mundo? O que tá explodindo que eu não vi hoje? Porque eu tava vendo Senhor dos Anéis. Vamos de mundo, então. Vamos de mundo. Eu vou... deixa eu até compartilhar a tela aqui logo. Eu já vou passar pra tu aí também. Pronto. Pronto, pegou aí? Aham. Atualizando o pessoal do nosso último papo, né? Sobre o Iraque, a guerra que estava para acontecer entre Irã e Israel. Uhum. Alguns desfechos saíram disso. Começou a ter algum tipo de resolução mesmo, de mostrar alguma estabilidade para o futuro. Uhum. Porque tem uma coisa que até eu não tinha estudado, eu não tinha me aprofundado ainda, que é a Green Zone, que é um conceito de uma terra reservada e tem a garantia de segurança pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, que teve a ideia de implantar uma democracia no Iraque, certo? Uhum. Então, eu até mencionei que os jornais ocidentais estavam fazendo pouco caso. E vamos lá. Só um minuto. Ok. Eu preciso só olhar uma coisa do trabalho. Só um minuto. Tranquilo. Pronto. Eu falei que os jornais estavam fazendo pouco caso e que estavam como se estivesse isentando o Ocidente da culpa pelo que estava acontecendo. Uhum. Então, para começo de conversa, o Iraque tem um parlamento hoje, certo? Uhum. Ideia de quem? Que antes não tinha. Antes era era mais uma monarquia nos modelos mais antigos que a sociedade tem. Então, ideia dos Estados Unidos, eles esperavam pacificar o Oriente Médio. Uhum. Assim, a ideia era literalmente formar uma democracia com os muçulmanos moderados do Oriente Médio. Só que esqueceram de avisar os Estados Unidos que não tem muçulmano moderado no Oriente Médio. Ainda tem apedrejamento, mulher nem agente, LGBT pior ainda, nem existe, né? Uhum. Tem casamento arranjado com criança e os caras comemoram atirando pra cima. Certo? Por aí, né? Sim. Então, e o que dizer também sobre a capacidade dos Estados Unidos? Eu lembro de... Teve um tópico que eu anotei aqui. Eu tava ouvindo um podcast sobre aquecimento global, sobre negacionismo, esse tipo de coisa. Uhum. E eu acho que foi até o Pirula que fez em alguns podcasts do Jovem Nerd. Uhum. Ele deu um conceito da previsão do tempo, de como ela funciona, e é um conceito que encaixa bastante com como funcionam as relações internacionais. Tipo, a meteorologia não tem capacidade de prever nada, sabe? Uhum. O máximo que ela consegue fazer é identificar o fenômeno começando a acontecer. Uhum. E eu vejo mais ou menos da mesma forma que é como as relações internacionais funcionam. Eu não posso chegar aqui e ser responsável e dizer o que é que vai acontecer no Iraque, no Oriente Médio, com base só no que aconteceu esses dias, sabe? Eu ainda preciso das... É igual os caras que de mais estudam Fibonacci em 40 minutos e fala que entende o futuro do mercado em 20 cursos. Exatamente, não pode. A pessoa que dá esse tipo de informação e diz que tem certeza de alguma coisa, essa pessoa tá mentindo pra você, tá sendo desonesta ou tá sendo maluco, simplesmente. Sim. Então é isso. Eles começaram a se organizar melhor no parlamento. Tem outras forças tentando assumir o poder, certo? Não caiu de vez completamente. Ainda tem forças militares garantindo a estabilidade na Green Zone. Mas o resto do país ainda está
ainda está completamente instável. Já começaram a sair refugiados, a gente não tem número de nada, então a gente ainda precisa esperar mais um pouco para saber o que vai acontecer, mas parece que não é aquele caos total que estava aparecendo no primeiro dia, sabe? Os Estados Unidos perderam o controle, mas as forças que estão lá, o próprio Irã está tentando pacificar antes que vire uma tempestade incontrolável no meio do... Você acha que pode sair um acordão aí, se aproveitar da fragilidade europeia no final do ano? Pode. Quem tá tentando mediar todos os conflitos, e aqui vai de novo, outro canal que eu sigo, até o professor Ricardo Marcílio, eu acho que você deve conhecer também. Sim, conheço. Ele falou que alguém tem que dar uma medalha pro Erdogan, porque o cara tá jogando fino do fino da geopolítica mundial, sabe? Fazendo milagre. Sim. Sim. Porque assim, Iraque, Irã, Afeganistão, se somar todo mundo, tá todo mundo armado até os dentes de tanto arma que receberam para ser mercenário. E se os caras resolvem passar pela Turquia e ir embora ali na Europa, eu tô puxando a criatividade no limite aqui, mas é um risco, né? E como que tá o Israel no meio de tudo isso? Cara, Israel, ela tá o tempo todo preocupada com as capacidades militares do Irã. Vizinhos. Do Irã, principalmente porque eles estão fazendo uma ameaça direta, sabe? Quando a gente colocar as mãos não quando a gente colocar as mãos, a gente já tem a bomba atômica, eles estão dizendo coisa desse tipo, desse teor, mas estão querendo mostrar poder, sabe? E eu não sei o que é mostrar poder pro Irã. Tem muito tempo que eles não demonstram poder, sabe? A última vez foi quando o Trump mandou matar aquele militar, que era um negociador, era o Qasem Soleimani, e o Irã precisou explodir, né? Pra controlar manter a própria população e para manter a dignidade e a respeitabilidade do próprio governo, foi lá e atacou uma embaixada, né? Explodiu uma embaixada americana, mas matou uns americanos no Iraque. No mesmo lugar onde eles foram atacados, assim, pra dar o troco na mesma moeda, entre aspas, né? Mas eles ainda não estão satisfeitos com isso. Eles dizem que existe um plano de longo prazo pro Irã, pro nacionalismo iraniano, sabe? É uma coisa que transcende o povo iraniano e o governo que tem lá, mas que o Irã, o território, precisa se vingar dos americanos em algum momento da história. E aí já entra no papo do ressentimento que a gente quer ter. Cara, eu acho que ressentimento é a bomba mais perigosa que a gente tem no mundo agora. Porque ele existe naturalmente e ele está sendo artificialmente inflamado também. O que é a internet hoje, se não enfim... Isso você identificou muito bem, cara. O ressentimento é o combustível perfeito pro começo de uma guerra, pra manter um conflito, sabe? E investimento está sendo feito nisso e as pessoas não estão percebendo. Talvez seja o mais poderoso, assim, mais eficiente. E a situação do gás lá, ele foi suspenso mesmo? Foi suspenso mesmo, não tem o que fazer. Teve a Polônia também meteu a louca e o Putin também fez uma jogada de mestre essa semana. Nossa, eu tô completamente por fora. Nossa, esse Anéis do Poder aí me tirou do mundo. Eu, assim, não sabendo de nada do que tá acontecendo de verdade. O que a Polônia fez? Tá me dando mal-estar agora. De tipo, puta, que bosta. A Polônia já é o país que mais recebe repasse da Europa, certo? Tipo, como falam do Pacto Federativo daqui do Brasil, de como ele funciona. Então, a Polônia é o país que mais recebe. Eles gastam fortunas em armamento na Ucrânia hoje, porque eles sentem que podem ser o próximo alvo, sabe? Eles são os mais preocupados da União Europeia, se Kiev cair. Então eles aproveitaram uma data histórica para pressionar a Alemanha, principalmente. Que foi o dia 1º de setembro de 1939, foi o dia que a Alemanha fez com a Polônia aquilo que a Rússia está fazendo agora. Sabe? E o Putin é um gênio, porque ele está fazendo acordos individuais com os líderes da União Europeia agora. Ele está tentando
Jogar um fazer o contra Napoleão. outro. Jogar um contra o Isso, outro. dividir para conquistar. Aham. Ele negociou um acordo para fornecer gás para a Hungria e está negociando para fornecer só para a Polônia, para não dividir com a Alemanha, com a França. Ou seja, ele quer jogar Hungria, Polônia e quem mais quiser contra o resto da União Europeia. Ele quer dissolver a União Europeia para quando ele não estiver mais aqui, a Rússia poder tomar a Europa. E eu quero saber se a Europa vai ter maturidade para segurar as relações que ela tem, e se essa maturidade ela perdura o inverno. Cara, eu não sei. Aí é que tá. Eu não sei o quanto tempo a Europa vai demorar para perceber o que é que o Putin tá fazendo. Então, tudo que ela percebeu foi tarde demais. Quando ela percebeu o corte do gás e o impacto que isso ia causar, já era tarde. E o Putin só se deu ao luxo de fazer isso. Ele só se deu ao luxo de entrar na Ucrânia no final de fevereiro, porque ele sabia que um ano para eles era pouco. Sim. Hoje mesmo também eles ameaçaram a Transnistria. Aqui no mapa. Esse território aqui, cadê? Aqui. Da Moldávia. É isso aqui. Tem uma faixa de terra aqui que tem 1.500 soldados russos ameaçando a Moldávia o tempo todo. E são... É gente que tem um povo misturado, sabe? Uhum. Dos tempos de União Soviética, quando todos os países declararam independência da Rússia. Uhum. A Moldávia foi um desses. E teve uma resistência, sempre tem, de passaportes de russos povo aí. que queria ser russo. Uhum. Eu não tô satisfeito com essa independência não, eu quero ser russo. Aí a Rússia se aproveitou do momento para mandar tropas para lá e tá sob controle até hoje. Inclusive, existem planos para isso aqui ser uma frente de batalha ainda, para entrar na Ucrânia e tomar seja lá o que é que eles querem, né? Uhum. Teve o Olavo de Carvalho russo também, você sabe quem é? Não. Eu até esqueci o nome dele agora. É um barbudo lá. Dizem que ele é tipo o Olavo de Carvalho mesmo, um mentor, um guru. E ele revelou um plano dele, que era justamente aquilo que eu disse que a Ucrânia não podia fazer de acordo com a Rússia, que era entregar todo o sul. Então ele disse que, por enquanto, a Rússia pode tomar isso aqui, aproveitar essas tropas daqui da Moldávia, para tomar o sul da Ucrânia e fazer a manutenção daí pra frente, ver o que é que Kiev vai querer negociar com a Rússia depois disso, né? Depois que perder tudo que é essencial pra eles. Uhum. Então, mas o objetivo desse cara, mais radical possível, ele já falou em armas nucleares. De novo, todo mundo só fala nisso agora, eu tô até cansado, tá saturado, sabe? Sim. Mas é isso, eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei. É isso, reparação histórica em cima de reparação histórica. Esses papos de reparação histórica nunca dá certo, mas ok, eles vão tentar, a Polônia vai tentar arrancar dinheiro da Alemanha. E sabe o que é engraçado? Agora você pode dizer que não, mas a hora que os países vizinhos estiverem morrendo de frio e os estoques da Alemanha estiverem abastecidos, eu quero ver como é que ela vai dizer não para os caras passando frio do lado dela. Eu acho que o Putin quer humilhar. É isso que ele quer. Ele quer pisar, sabe? Ele quer mostrar, Europa, você não funciona sem mim. Então você precisa me dar um subsídio bilionário, trilionário, eu não quero saber. Eu quero a porcentagem do PIB de vocês. O que vocês gastam com armamento. Assim, ele está explorando um gap. O único problema é que esse gap é muito longo. Entre este momento de agora e a independência energética da Europa, você vai ter aí muita grana investida em fontes. Só que, assim, para essas usinas ficarem prontas vai demorar muito tempo, né? E esse gap ele vai deitar e rolar, porque ele não tem muita coisa para fazer. Então, um número assustador, assim, teve a bolsa carvão para polonês 1 tonelada e as famílias estão revoltadas. Quando veio no meu imaginário 1 tonelada de carvão, eu pensei, caralho, um saco daqueles de churrasco 5 ou 10 quilos. Aí eu fiquei imaginando assim, é carvão pra caramba que cada um vai ganhar. E os caras falaram, 1 tonelada não dá, uma família precisa de 10 toneladas para passar o inverno. Caralho. Cara, aí eu parei pra pensar, velho, Polônia, x10 toneladas, todo mundo queimando isso o tempo inteiro sem parar. Isso pra aquecer a casa fora a indústria,
Meu, Acabou o ambientalismo, acabou o Partido Verde de todos os países da Europa. e assim, uma coisa é o que a gente estava falando, Portugal e Espanha. Outra coisa é tipo Japão e Nagano, os caras não tem esse negócio de coloca a blusa que passa, não passa, velho. Não dá, porque a gente não tem preparo para aguentar um inverno, é mais para baixo. A gente não tem preparo para aguentar o inverno para cima de Tóquio ali. Porque o problema é latitude e altitude em Nagano, que fica entre Tóquio e Nagoya, só que ali para cima, para baixo. Ó, tem Tóquio e Nagoya no meio, aí você forma um triângulo. Certo. Nagano, Tóquio, para a esquerda tá Nagoya, aí formando um triângulo com essas duas cidades tem Nagano ali em cima. Aí você passou a mouse em cima agora. O problema é que não é só porque é norte, ela é alta, então assim, é um lugar muito frio. Entendi. Tudo bem que não tem tanta gente assim, mas esse povo de Maebashi, Niga, tá todo mundo passando pelo mesmo problema. Que, cara, você tem as paredes finas porque elas não podem ser muito grossas por conta de terremoto. Então, todo vento que bate resfria completamente a casa. Se você não tiver querosene, gás, ar-condicionado, você não sobrevive. Nossa, você vem com uns problemas novos que eu não faço a menor ideia que acontece. Sabe? Aqui em Salvador é muito fácil, velho. Qualquer coisa te protege do frio, entre aspas, de 20 graus. O inverno aqui ficou 26, 27, não tem. Os caras não têm esse problema. É ridículo, nossa. E você desestrutura completamente o país. Então, assim, quando a gente fala de ressentimento, é que quando a coisa começa a dar errado, a gente é muito rápido em se dividir e achar o problema no vizinho. Porque aí não é que falta carne, é que tem muito vizinho na fila da carne. E o que vai acontecer na Europa é que um vai ficar olhando para o outro e vai falar, me manda, porque você tem. Então os países ricos eles estão fazendo acúmulo de gás de carvão, só que a hora que bater o inverno aí, o vizinho passando frio do lado vai falar, a gente não é OTAN? A gente não é União Europeia? E aí, a gente não é primeiro mundo? E aí o que vai acontecer? O que aconteceu no Sri Lanka, o que aconteceu de cagaço no Iraque, pode acontecer na Europa também, cara. Isso é assustador, né? Pra mim é questão de tempo, velho. Pra mim não tem pra onde correr. Em algum lugar da Europa, esse ressentimento, mais povo passando fome, povo passando frio, por causa de alguns problemas que eles ficaram mal acostumados, sabe? Que uma geração inteira não viu, não tem ideia do que é. Mais cedo ou mais tarde, eles vão achar um culpado no vizinho, sabe? Na fronteira do lado. E aí, eu acho que por isso que Tolkien agora ele é tão oportuno e por isso que eu fiquei tanto tempo falando dele, porque, cara, ele com 20 anos na Primeira Guerra, 30 na Revolução Russa, 50 na Segunda Guerra Mundial, o Tolkien ele viu e relatou e reportou e estudou um monte de guerras que ele não podia impedir, ele não podia fazer nada. Então nada me tira da cabeça que os hobbits eram o alívio que ele tinha para conseguir olhar em volta do país dele e ver as pessoas alheias a toda essa guerra, e ver o quanto o amor e o calor que ele encontrava nelas mantinha a chama da esperança viva. Porque tem muito no Tolkien essa coisa de não tem pra onde correr, o mal tá por todo lado, a guerra tá pegando, mas são as pequenas ações das pequenas pessoas que mantêm o mal na costa, na Bahia, ou seja, fora da ilha onde ele morava. E eu acho que a gente precisa começar a pregar muito isso, porque as pessoas elas vão começar a ter medo, daí elas vão querer ter força e elas vão ficar ambiciosas e gananciosas com esse poder que elas têm, e aí elas perdem a humanidade. Então eu acho que começar a ter esse tipo de conversa agora é muito importante. Muito importante. Porque vai ter guerra de narrativa em relação ao que acontece na Europa também. Você pensa que não? Você pensa que um monte de político não vai falar, tá vendo? Porque o cara de tal país lá é da esquerda e o outro é da direita. Tá vendo? Tentaram transformar os caras em negro gay ali. E isso vai ser capitalizado e vai ser narrado, e é muito perigoso isso infectar a gente aqui. Perigoso não, isso vai acontecer. Eu queria que fosse pouco, né? Vai. Mais uma vez, o que a gente tem que fazer é se vacinar disso. Entender antes o que vai acontecer, porque isso não é nenhuma novidade. A história está se repetindo. A obra do Tolkien,
Assim, eu confesso que eu não sou grande conhecedor da obra do Tolkien. Eu assisti os filmes, não lembro de tanta coisa assim. Não li livro também, mas eu sei do que se trata tudo. Eu sei que não existiria o World of Warcraft sem o Tolkien. Já ouvi muitos podcasts sobre a vida dele, sobre as obras dele. Então, assim, o básico de muita coisa do Tolkien eu sei. Eu sei que também das inspirações dele. E alguma coisa que é novidade, talvez você não saiba, é que o Tolkien participou efetivamente da Primeira Guerra. Sim. Teve um conflito no rio Somme. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui no nordeste da França. Rio Somme, aliás. É isso aqui. Teve uma batalha aqui na Primeira Guerra que tava o Tolkien de um lado e o Hitler do outro. E o Hitler tomou um tiro na perna, foi gravemente lesionado. Depois ele ainda voltou pro campo de batalha na Primeira Guerra e tomou gás mostarda, e aí ele quase fica cego. Então, foram esses ataques que ele sofreu do lado do Tolkien que construíram o ser humano ressentido na Alemanha, que foram dar início à Segunda Guerra. Sim. E o que causou ressentimento na Alemanha na Primeira Guerra também, que eles também iniciaram a Primeira Guerra, foi Império Alemão, Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Esses três aliados iniciaram a Primeira Guerra pensando já no que a França tinha feito na Alemanha, com Napoleão, sabe? E também exploraram o conceito de guerra preventiva. Eles atacaram pensando que em algum momento eles iam ser atacados pela França. Então, caos completo é aquele negócio que a gente já falou, ninguém tá certo. Na guerra nunca ninguém tá certo, e é engraçado que tá todo mundo falando mal da série, e tudo bem, todo mundo falava mal do BDO, e todo mundo falou mal de HOTS, e chegou o meu momento em que eu parei de jogar os dois pelos meus motivos, que era diferente dos outros, que ninguém gostava dos jogos. Eu vi uma coisa muito importante nessa série, que foi o Rei dos Elfos lá, o Gil-galad. E a Galadriel tá saindo e dando porrada em todo mundo, e ele manda ela embora. E ele manda ela embora não porque ele acha que ela tá fazendo uma empreitada que não é justa, mas é porque ele tem medo de isso dar resultados que vão fazer isso crescer ainda mais. Ou seja, não faz sentido você não querer suprimir o mal logo no começo e simplesmente deixar ele crescer. E na verdade ele tem medo de que a coisa cresça ainda mais rápido. E ele não faria isso, ele não mandaria os elfos embora se ele não quisesse já construir as joias de poder. Então as próprias joias de poder do universo do Senhor dos Anéis, elas são os elfos sabendo que o mal não tinha sido exterminado, e sabendo que o Melkor, que é o ancestral, ele tinha sido exterminado, mas que o Sauron tá lá. Então eles vão fazer essas joias, que são as preventivas, que vão construir torres de poder para impedir que o mal se espalhe. E o que acontece no Senhor dos Anéis? Anéis de poder são feitos, só que perde-se o poder. Então, quando você fala assim, não, a gente vai fazer uma bomba nuclear, você vai lá e faz a bomba nuclear, só que você fica velho e morre. E alguém entra no seu lugar e pega essa bomba. Então, eles podem errar no resto da série, e aí tudo bem, aí eu paro de assistir e foda-se. Eu posso perder o gosto por essa série no próximo episódio, mas nesses dois primeiros, essa parte desse Gil-galad falando que ele decide fazer isso, e aí o Elrond fala pra ele, o Elrond ele foi enganado, né? Ele fala, pô, então você mandou a menina embora chamando ela de louca, e na verdade ela tava certa. Então esse perigo que ela tá tentando combater e que a gente tá negando que existe, na verdade você acredita nele. E aí o rei, ele não consegue falar nada, a não ser, fica tranquilo, cara, tá tudo bem. Ele não responde porque ele não tem o que dizer.
Então todo esse fortalecimento, você perde, você é humilhado ou você ganha, mas os dois lados ficam inseguros e durante a calmaria, durante o tempo de espera, durante a paz, esses países eles começam a investir supostamente em proteção, mas quando eles ficam fortes o suficiente, a ganância sobe na cabeça de alguém. E não precisa ser o cara que começou a desenvolver as defesas em primeiro lugar. Uhum. Isso descreve metade das guerras que aconteceram na história. Sim, pelo menos, se não todas, porque bem o que você disse mesmo, não é só quando tá faltando recurso, é quando a ganância sobe, quando alguém Sim. pensa que Sim. pode ter mais, Sim. mesmo tendo muito, Sim. já era. Se ela for poderosa o suficiente, se ela for um psicopata com poder de convencimento pra colocar as pessoas pra fazer o que elas sabem fazer de pior, da natureza do ser humano, aí já era. Não tem muito pra onde correr. E aí nessa hora tem que ter os hobbits, tem que ter uma galera que tá cagando pra poder, tem uma galera que não liga pra isso e que tá lá mostrando quanto aquilo não faz sentido, mesmo que ela não tenha força pra impedir esse ataque. Tem que ter uma galera do bem, nem que seja pra inspirar razoabilidade na cabeça de quem tá envolvido na guerra. É muito uma repetição da história que eu tô vendo acontecendo, tipo, nesse momento, assim. Sim. Não que a história não se repita sempre em todo momento, mas assim, tá aqui, né? Tá na nossa porta. Perfeito. Então, a obra do Tolkien é muito sobre essa relação poder e corrupção, e ela é maravilhosa por causa disso, porque eu vejo que as pessoas aprendem muito sobre como funciona a mente do ser humano se divertindo porque elas estão vendo orcs e elfos e não pessoas diferentes, sabe? A mesma coisa acontece com o Attack on Titan, que eu perguntei pra você, se você tinha eu não assistido. sei o que acontece. Mas eu tava com umas teorias e sei lá por que eu me interesso tão rápido e por que eu interesso tão rápido nisso. Cara, eu vou te falar que eu não acho que a história seja tão bem contada, assim, pra riqueza de conteúdo que ela tem, sabe? Eu não acho que foi tão... eu acho que teria maneiras melhores, mais eficientes de contar a mesma história do que um anime com os monstros gigantes lá. Assim, contextualizando pro pessoal. Explicando assim rapidamente para quem não assistiu, né? É a história de uma sociedade que é cercada por uma grande muralha para se proteger dos titãs. E esses titãs têm uma aparência semelhante à do ser humano. Só que eles são pouco inteligentes. São grandes o suficientes para matar e comer um ser humano com facilidade, mas eles não conseguem passar do muro. E assim, tem alguns personagens, alguns titãs que se revelam inteligentes e ninguém sabe por quê. Ninguém sabe quem tá controlando, por que é que eles estão fazendo aquilo. E no decorrer da série, eu teorizei bastante até sobre o próprio autor. Eu não achei informação na internet sobre essas teorias, se era isso mesmo que ele estava dizendo, sabe? Porque do mesmo jeito que você analisa a obra do Tolkien, Fausto, eu acho que você conseguiu captar muito do que eu aprendi na faculdade com sua experiência de vida, sabe? De você ler uma obra não só simplesmente interpretando o texto. E não só olhando o figurino, e não só olhando o tamanho da orelha. Sim. Isso. Você tá se preocupando com o que o autor estava pensando na hora que ele escreveu aquilo. Pelo que é que ele quis passar, pelo que é que ele passou na vida. O que é que ele quis dizer. Como ele tá querendo manipular minha forma de pensar. Você tem livros espetaculares que não tem mensagem nenhuma, e você tem obras super subvalorizadas e que tem mensagens incríveis que podem te ensinar o que um curso longo não te ensina a respeito do funcionamento do mundo e da humanidade. Sim. Então, por que eu coloquei aqui em cima do Japão? Minha teoria, tá? Isso, eu não acho... Pelo menos eu não encontrei, eu não sei se em inglês ou em japonês vai ter... vocês podem ter algum sucesso em achar alguma coisa parecida, mas é porque pra mim é bastante óbvio, sabe? Esse anime, ele me prendeu logo no primeiro episódio,
Porque ele já começa nos primeiros diálogos, assim, tem uma das frases mais ANCAP que eu já vi em uma história de desenho animado, sabe? Logo nos primeiros episódios, o Eren, no primeiro episódio, o Eren fala para um guarda alguma coisa sobre a humanidade estar sendo tratada como gado, sabe? De eles estarem só comendo, dormindo e sobrevivendo ali dentro dos limites da muralha, e ele queria conhecer o mundo e não queria ser mais uma peça daquele sistema que ele achava perverso e sem sentido, sabe? Então, logo de início, eu achei que o autor estava querendo passar uma propaganda armamentista direcionada para o Japão, sabe? No sentido que não é para o Japão ser... é para o Japão ser pacífico, mas não inofensivo. Fazia muito sentido assim nas primeiras temporadas, mas hoje eu até já não sei exatamente, até porque ele chegou a muitas outras conclusões que o próprio Tolkien chegou e que a própria história nos ensina com as evoluções francesa, russa e etc. O caminho, o destino que alguns personagens têm. Mas pensando assim, se o Japão, a gente pudesse se a gente pudesse interpretar que o Japão é a sociedade dentro da muralha e que existe um gigante lá fora cheio de ressentimento olhando pra dentro do Japão e com vontade de atacar, sabe? Sim, faz total sentido. Eu acho que faria muito sentido se ele estivesse tentando passar esse tipo de mensagem, porque é bem isso mesmo que acontece na série. Eles acabam... Isso não é grande spoiler, porque acontece na primeira temporada, né? Todo mundo sabe que o Eren vira um titã. E o Japão, ele foi proibido de ter exército depois da rendição na Segunda Guerra. E por um lado isso foi bom porque eles conseguiram reconstruir o país sem gasto militar. Então você poupar um país como o Japão de gastos militares, você numa época em que as Coreias estavam ali gastando grande parte dos seus orçamentos para se armarem, e Taiwan e a China também, você dá uma vantagem competitiva absurda para eles. Só que eles estão sim completamente dependentes e o Japão, a maneira pacifista dele fazer foi dando dinheiro para todo mundo. Tipo, eu mantenho boas relações com você, você vai fazer essa guerra aí, eu dou remédio e comida para os seus soldados. Olha que legal, porque ninguém vai poder dizer que eu estou incentivando a guerra. E aí você gasta com uma coisa que é extremamente dispendiosa. Não vou dar armamento, não vou mandar soldado, eu vou dar combustível. Cara, você paga a campanha dos caras. Só que sempre com esse cu na mão, de que se os acordos que eles têm fugirem de controle, ele não tem como se defender. E isso atinge visceralmente a população, que fala, cara, se der uma merda, o que a gente faz? E agora o Aço, ele foi lá e falou pra todo mundo, galera, vocês têm que parar de se enganar, a gente corre perigo. E é muito pesado, eu não sei o que eles vão fazer, eu não sei o que eles estão fazendo e o que eles vão fazer em relação a isso, mas é uma preocupação muito grande, sim. Uma preocupação muito grande, o que você falou? É uma preocupação muito grande o futuro militar do Japão. Porque, assim, o elfo negro que está sofrendo hate porque ele está querendo lacrar, ele estava num posto lá há 79 anos. Só que ele é elfo e ele ficou lá 79 anos de boa e ele viu as gerações trocarem. E aí chega um colega dele e fala assim... Aí, mano, a gente vai embora finalmente desse lugar nojento, porque esse povo... E aí o cara fala, já faz muito tempo que isso aconteceu. E para com isso. Tipo, já é outra geração que tá aí. E ele fala, a gente não tá aqui por causa da geração que se foi, a gente tá aqui por medo dessa geração que tá aí. E ele fala, você tem que dar graças a Deus que você não vai ver esses caras de novo na sua vida. Ou seja, puro ressentimento sendo destilado, e os caras ficaram 79 anos. Aí eu fiz uma conta de padaria, assim, aleatoriamente, e eu peguei 1945 e somei 79, deu 2024. Perfeito. Então o povo da Segunda Guerra tá... O povo da Segunda Guerra tá falando assim, cara, já foi, já acabou isso daí. Mas tem o lado que fala que somos gerações diferentes e não temos nada a ver com a geração dos nossos bisavós e tataravós. Mas tem uma galera falando não, é coreano, não, é japonês, não, é alemão, não, é inglês, é chinês.
E enquanto houver esse ressentimento, isso independe da raça, não interessa se você é anão, orc, elfo. Enquanto tem esse ressentimento, ele pode ser capitalizado. E quando você capta isso e direciona, quando você pega o cara que tem ressentimento e fala assim, os caras estão querendo te transformar em viado amanhã, ele vai lutar pela sua causa, ele vai te apoiar naquilo que for necessário. Olha quanta gente com medo de ser obrigado a virar viado amanhã tá votando num candidato que vai proteger ele disso. Só que quando você vota nesse candidato, você vota no cara que vai colocar as tropas na Ucrânia e vai falar, entra aí se você for louco, retardado. Perfeito. É nesse nível que tá o negócio, né? Então, às vezes você querendo se proteger de uma coisa, você abre a sua guarda pra uma coisa muito pior, que vem porque você apoiou o cara que você decidiu que te representava. Essa conversa é muito importante, cara. E os próximos passos disso, daqueles que vão capitalizar e, por consequência, mais pra frente vão gerar as próximas guerras, tem um processo muito claro e muito bem descrito, assim, por vários psicólogos também e filósofos, sobre como você desumaniza, depois você demoniza e depois você romantiza a violência contra o outro, sabe? Tem muito sobre como fazer esse processo, como cometer uma atrocidade. Até as pessoas que não têm essa intenção, a gente precisa estudar para saber para identificar, para dizer, tá acontecendo. As medidas que estão sendo tomadas com você para que você desumanize o outro. Porque o cara que vai fazer isso, ele não vai conseguir sem o seu apoio. Então ele vai dizer pra você que o problema do mundo é o outro. E ele vai dizer que o outro quer você destruído. E você, por medo, vai falar, então vamos dar esse passo primeiro. Cara, é isso. Tem um episódio no Attack on Titan que tem uma garota que dá uma aula sobre isso. Sobre ressentimento, dívida histórica e todo esse conceito, né? E porque a mãe dela, se eu não me engano, sofreu com essa guerra. Eu acho que a mãe dela morreu alguns poucos anos atrás. E a garota que morou no país que foi responsável pela morte da mãe da outra garota, ela acha que a guerra tem que continuar, sabe? E a mãe da garota tinha que pagar pelo que os antepassados fizeram. E aí, é por isso. Eu tava na faculdade quando eu tava assistindo isso, até levei isso pra aula, porque, assim, é uma das obras de ficção mais ricas na exploração desses conceitos, assim, de filosofia, de política, das relações humanas e até das relações internacionais. Eu vejo a galera falar muito dos monstros, da violência, assim, isso é legal. Eu até gosto, mas diante de tudo que o anime entrega, eu acho que nem é importante, sabe? Eu acho que dá pra contar a mesma história sem os titãs numa boa. Você tira o titã, coloca um tanque, coloca um avião, alguma coisa assim. Acho que seria uma história muito mais... daria pra difundir muito melhor pra sociedade, assim. Tem muito da história, religião, nacionalismo, monarquia, a mídia e o povo. Tem espionagem, cara. Espionagem assim, nos métodos da KGB, do Mossad. Tá tudo lá. Dá pra ver que os autores, as pessoas que desenvolveram a série, elas são muito... Elas estudaram muito pra aprenderam pra com George Orwell e fizeram uma versão atualizada com os países correspondentes. Sim. E acho que, só pra gente finalizar essa parte sem spoiler, no final na última temporada, eles mostram o outro lado. Tipo, na série inteira não explica o que são os titãs, de onde eles vêm, mas nas últimas temporadas é pra explicar isso. E eles mostram o ponto de vista dos personagens do outro lado. E o que é que revela? Que se a história tivesse sido contada começando pelo outro lado, a gente ia achar que eles têm razão. Sabe? Você entende completamente de onde vem todo o ódio que o Japão da série tá sofrendo, que o povo da muralha tá sofrendo. Assim, eu acho que pra humanidade, para as pessoas que estudam, para as pessoas que correm atrás, se preocupam, faz todo sentido que a gente pare com todas as agressões, não importa qual seja. Faz sentido que a gente se livre de todo o armamento bélico que a gente tem, mas
tô descrevendo aqui uma utopia, isso não vai acontecer. Sim, mas a gente tem que conseguir ser utópico. Sim, a gente... não tem problema ser utópico, não tem problema de você perseguir uma utopia, sabe? O importante é que você, sempre que você puder, sempre que você tiver oportunidade, você dê um passo na direção da utopia, ou você empurre a sociedade, as pessoas à sua volta, na direção da utopia. Exato. E vendo seu vídeo, foi muito do que você falou que o Tolkien fez com os hobbits. Sim. Na obra dele. A utopia, ela tem que te dar um norte para você saber onde que tá a luz e falar assim, não, eu tô fudido, o meu comportamento ele vai ter que ser uma reação ao meu meio, mas eu vou tentar fazer do melhor jeito que eu puder. Aquele filme que eu vivo fazendo referência do Final Fantasy, quando tá toda a massa de energia vermelha à sua volta, você tem que ser aquele ponto azul que vai tentar neutralizar aquela porra. Por quê? Porque mais ódio não adianta. E tem uma frase que ela vai ser muito mal usada e foi escolhida de propósito para estar nessa série, em que eles falam, em que o Galadriel ele fala que a Galadriel, fazendo o que ela está fazendo, ela pode acelerar o processo que ela está tentando combater. E às vezes você quer soprar o fogo para ele apagar e acaba espalhando ele mais ainda. Então tem alguém te deixando com medo de que estão querendo destruir a família, que estão querendo transformar o mundo em gay, que estão querendo lacrar, estão querendo colocar negro em tudo, e que estão querendo acabar com o seu herói da sua infância e deixar todos os super-heróis negros, e que isso vai acabar. Cara, tá documentado isso no meu canal. Eu falei assim, mas qual que é o seu medo? Se eles vencerem, o que você acha que vai acontecer? Vai piorar cada vez mais, porque eles querem empoderamento, eles não querem liberdade. Tá, mas vai chegar aonde isso? O próximo passo é a filosofia, aí o conhece-te a ti mesmo vai virar. Usa sua criatividade aí que você vai entender do que eu tô falando. Ou seja, se a gente não combater a lacração da Amazon, os filósofos vão crescer o pau e se auto-enrabar. É isso que ele tá com medo de acontecer. Quando chega o negócio nesse nível, ao invés de você tentar acabar com esse movimento, você deve entender se no ímpeto de ser justo para impedir que o mal aconteça, você não está se transformando em alguém que está oprimindo alguém que não tem nada a ver com a história. Porque você pode achar que estão querendo lacrar nas redes sociais, que estão querendo lacrar nos filmes e nas séries, e você pode chegar no seu trabalho e falar assim, os pretos agora querem dominar o mundo nessa porra e só vai poder ser negro agora, e você está querendo acabar com uma coisa e você está aumentando a propagação dela. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser o Morgan Freeman e fingir que os problemas não existem, não é isso. Não é, vamos parar de falar de racismo que o racismo deixa de existir, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que ficar tão reativo ao ponto de buscar conteúdo infinito para galera que te alerta como o mundo tá perigoso, pode te transformar numa pessoa bélica, reativa e controlável, manipulável, para causas que podem não ser as que você quer. Você pode dar muito poder na mão de alguém para ela te proteger do mal que não existe, e ela pode usar esse poder para uma coisa que você não quer que ela faça. Exatamente. Se eu estivesse tentando alertar você a respeito de uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade, mas isso acontece o fucking tempo todo na história da humanidade. É isso. Eu acho que é bem por aí. As pessoas não sabem exatamente o que elas estão fazendo. Tipo assim, a gente tem que se aprofundar mais para as consequências dos atos. Essa tentativa de você tentar, entre aspas, consertar o erro que você está enxergando como erro, pode não ser grande coisa. Pode não ser grande coisa, mas pode ser o que vai alimentar o ressentimento daqueles que estão loucos para te mandar numa guerra. Sim. Sabe? É exatamente... Foi o combustível que o Putin precisava para invadir a Ucrânia. Por que ele tem muito apoio popular? Porque dentro da Rússia, porque daquele papo que a gente teve sobre conservadorismo e progressismo. Uhum. O russo é conservador naturalmente. Ele não entende o que vem do mar porque ele não tem acesso para o mar. Uhum. Então a Ucrânia estava sendo... Não é porque a Ucrânia estava entrando só na União Europeia e na OTAN. É porque a Ucrânia estava ficando gay. E aí o russo não tem cabeça para aceitar isso. Sim. Não estou justificando nada. Não estou justificando nem os gays nem os russos. O que eu estou falando é justamente o conflito de interesses, o controle da narrativa. Sim. Sabe, os russos, o governo russo não pode perder o controle da narrativa
para não perder o controle da população, para poder cobrar imposto, etc. O resto vocês já sabem. Mas é isso, foi o que o Putin precisava para poder fazer as atrocidades que ele tá fazendo e ter ainda apoio popular da maior parte da população. Porque no início da guerra tinha bastante protesto, certo? Certo? Mas ele proibiu os protestos até as pessoas entenderem que era arriscado demais protestar, e muitos que estavam protestando hoje concordam. Porque, e a coisa ela foi colocada de uma maneira em que eles acham que está tudo sob controle, e quem está dentro da Rússia acha que não está rolando nada de relevante. Por quê? Porque parou de buscar informação e cansou de correr atrás. E olha que engraçado, a Rússia ela não conseguiria, o Putin ele não conseguiria tanta adesão e tanto apoio se o russo que está ali ele não fosse ressentido. Se eles fossem mais ricos do que os ucranianos, eles não permitiriam que isso acontecesse. Nada me tira da cabeça que se o russo de Moscou e de São Petersburgo ele fosse mais rico do que o ucraniano do oeste ucraniano, se ele fosse mais rico, ele não apoiaria essa guerra. E por que ele está apoiando essa guerra? Porque ele vê o cara do oeste ucraniano levando uma vida de europeu e ele lá juntando batata, fazendo conserva para sobreviver ao inverno com a lenha que ele está cortando. Então, quando você olha para isso, e o cara que está no oeste russo falando, no oeste ucraniano, está falando russo, e está vendendo para a Europa que ele é o russo que deu certo. Então, o medo que o cara de Moscou ele tem medo de ser apagado e de ser visto como o russo que deu errado no mundo, faz com que quando o Putin chega com uma retórica de mentirosa, dizendo a gente vai resgatar o russo que está na Ucrânia, ele não acredite, mas queira acreditar no que o Putin está falando. Eu acho que não é só riqueza. Sabe? É orgulho. Não é só riqueza, é orgulho. Quando a gente fala de riqueza, a vontade que o cara de Moscou ele tem de se projetar pro mundo como russo de verdade, e ele estava perdendo isso pro ucraniano. Eu não sei bem por aí. Não sei o quanto é perigoso eu ficar falando sobre isso dessa forma, mas é muita maneira como eu enxergo. Cara, eu acho que não. Eu acho que perigoso é ficar quieto. Sabe? Porque se a gente ficar quieto e acontece a mesma coisa aqui no Brasil, como é que a gente vai explicar? Exatamente. Se não repetindo o que tá... Se não mostrando que é uma repetição do mesmo processo que aconteceu na Rússia, na Europa inteira, no Oriente Médio, etc. Porque é bem isso que você falou mesmo. Essa semana morreu o Gorbachev, que foi o cara que fez a perestroika, que foi a reorganização do governo russo para ele ser uma sociedade... colocou o capitalismo na Rússia. Ele mostrou a importância da liberdade econômica e da liberdade de pensamento na Rússia. Esse cara, ele era adorado pelos russos porque ele estava começando a... Ele trouxe prosperidade para a Rússia, de certa forma. Mas hoje colou uma narrativa de que ele tem que ser odiado. Esse cara, ele não pode se dar bem porque ele mostra como se fosse ele é um triunfo simbólico do Ocidente dentro da Rússia, entendeu? Então, quando o russo médio se torna capitalista e ele consegue circular entre as classes sociais, ele consegue alavancar a própria vida por meio do livre mercado, esse tipo de coisa, ele esquece todos esses benefícios e ele só olha para o lado de... Olha como a Rússia perdeu a guerra e se curvou para o capitalismo do Ocidente, dos Estados Unidos. Sabe? Então, todos esses territórios aqui, isso aqui era para ser Rússia. A gente não devia ter perdido. A gente podia ter adotado o livre mercado sem perder tudo isso aqui para o Ocidente. Sabe? É isso que acontece, é isso que passa pela cabeça do inconsciente coletivo da Rússia. E esse é o perigo para as próximas gerações. E essa é a certeza que eu posso ter em falar que a Ucrânia não vai ser o último lugar que a Rússia vai invadir. Sabe? Concordo. A Bielorrússia é uma extensão da Rússia por fantoche. A Polônia, se não virar isso nos acordos que o russo quer com a crise energética, né, que ele quer que a Europa inteira sofra com a crise energética, mas se Polônia, Romênia, Hungria, Eslováquia quiserem estabelecer acordos, a gente estabelece. E daí pra frente, se eles forem nesse sentido, eles vão entrar na esfera de influência da Rússia de novo. Mais pra frente, a Rússia vai pedir para eles saírem da OTAN.
vai sair da União Europeia, sabe? E aí alguns deles vão aderir. E aí todo esse ressentimento, essa guerra de narrativa e essa briga pela esfera de influência, tomara que seja sem guerra física, né? Vai se estender para o outro lado. O Ocidente vai começar a pensar, pô, a gente tá perdendo território para os russos de novo. Aí vai acontecer de novo o que aconteceu com a União Soviética. Entende? Quando tem uma história legal para contar, para dar exemplo disso. Polônia, que sempre tomou porrada dos dois lados, e até hoje não sei como é que tá em pé. A Polônia sofreu da seguinte forma na União Soviética. Eles mandavam quase todos os recursos para Moscou administrar. Aí o Pacto Federativo de Moscou era muito menos eficiente, porque eles não eram... que eles odiavam o capitalismo. Para você ter noção, para o Stalin definir os preços dos bens de consumo nos mercados, sabe o que ele fazia? Ele pegava encartes, ele pedia para os espiões coletar encartes dos supermercados dos Estados Unidos para colocar o preço dos produtos nas prateleiras da Rússia. Sabe, da Rússia, dos países da União Soviética. Então, o preço das coisas era baseado no preço da prateleira americana. Tinha essa bizarrice. É claro que não deu certo, é claro que muita gente passou fome por causa disso, mas a coleta de recursos de todos esses países, mesmo depois das duas primeiras guerras, eles conseguiram alguma prosperidade, e tudo foi sugado por Moscou nesse período, e ainda manteve poder suficiente para eles fazerem armamento nuclear, para eles projetarem poder para fora e tal. Então, populações aqui... Era ditadura 1984, na Polônia. Em Varsóvia, aconteceu um fenômeno que eu acho muito bonito, assim, para a humanidade, até serve de exemplo para o que a gente está conversando aqui sobre utopia. Tem a história das luzes de Varsóvia, até já escrevi sobre isso para um blog que eu participava aqui em Salvador. Em Varsóvia, eles viviam lá o 1984. Não tinha liberdade de expressão, o preço das coisas era completamente maluco, faltava recurso, inflação generalizada, as pessoas não sabiam como lidar com o dinheiro e etc. E toda vez que alguém reclamava, a pessoa era presa, morta ou sumia do mapa. Então, até o que tinha na Coreia do Norte, o que tem na Coreia do Norte hoje, que você precisava vigiar e denunciar seu vizinho, acontecia em Varsóvia. Era um regime muito opressor. Aí, certo dia, os estudantes, assim, revolucionários para a época, né, tiveram a ideia de fazer transmissões de rádio explicando o que é que estava acontecendo ali dentro. Por causa da cortina de ferro, ninguém tinha informação de fora também. Eles achavam que o mundo era isso, certo? Explicando que existia prosperidade lá fora, que eles tinham familiares que conseguiram fugir e voltar. Contava a história do que estava acontecendo, de como eles eram oprimidos, que o mundo não era todo assim, que dava para ter liberdade e prosperidade. Nessas transmissões de rádio, um deles, depois que... eles não tinham ideia da audiência que eles estavam tendo, certo? Eles estavam transmitindo numa rádio pirata para o além, e os soviéticos não sabiam de onde é que estava vindo. Certo dia, para ter noção de quantas pessoas estavam ouvindo, e sem fazer alarde, porque eles não podiam falar publicamente, não podiam conversar com as pessoas, eles distribuíram panfletos explicando para o pessoal sintonizar na rádio. Tipo assim, um panfleto só tinha um número da rádio, certo? Na cidade. Panfletaram na cidade inteira. E nesse dia de noite, o cara da rádio deu uma instrução para as pessoas piscarem as luzes se estivessem ouvindo o que é que ele estava falando. Varsóvia inteira estava piscando as luzes e o governo não estava entendendo o que estava acontecendo. Caralho. Entendeu? Foi com pouquíssimas pessoas, estudantes, um grupo de estudantes, podia ter sido 4 ou 5 pessoas, e conseguiram roubar um equipamento de rádio do Estado e transmitir uma rádio pirata. Fizeram a revolução em Varsóvia, e foi a primeira queda da União Soviética foi aqui. O que fez o Muro de Berlim cair muito tempo depois foi isso aqui.
Entendeu? Sensacional. O que acabou com o regime russo foi isso. Então é por isso que a gente tá aqui. Para poucas pessoas mesmo, porque no fim das contas são poucas pessoas que transformam o mundo, sabe? Não é a grande massa, infelizmente. E é quando você... A mágica acontece quando você tira o medo de uma pessoa e a raiva que ela tá do outro, e você mostra que esse medo ele é controlável e que a injustiça pode acontecer, mas que você não pode continuar passando essa dor para frente. E aí você incute nela um desejo de resolver o problema do outro ao invés de ir lá e se livrar do outro. E aí isso vira uma espiral, porque quando as pessoas elas deixam de ser atacadas e começam a ser cuidadas, elas começam a querer cuidar do próximo também. E em algum momento isso tem que causar algum efeito, mesmo que seja pequeno, mas é isso que vira referência na história, né? Ou seja, são essas coisas mesmo a história sendo contada do lado vitorioso, a narrativa histórica sendo contada do lado vitorioso, histórias de humanidade elas sempre sobrevivem, elas resistem ao tempo e elas continuam inspirando pessoas e dando esperança para pessoas. Uhum. Muito bonito. E assim, eu até sou curioso, assim, depois que contando isso que eu te contei, tendo essa informação, eu sou curioso para saber qual é o pensamento, o que é que o polonês pensa hoje, sabe? Porque certamente ele não tem eles são um povo muito diferente dos demais, porque eles tomaram porrada dos dois. Uhum. Então o ressentimento para mim e para você deve ser muito diferente para eles. Sim. A palavra, o significado deve significar alguma coisa, pode ser completamente diferente para eles, sabe? Porque eles são ressentidos com todo mundo? Não pode ser. Eles não podem querer guerra com todo mundo. Se tem uma pessoa que quer paz, é o polonês. Sim. Mas será que eles vão cometer o mesmo erro? Sabe? Assim, baixar a cabeça para um lado e comprar uma narrativa e aceitar a demonização do outro, sabe? Eu tive uma amiga polonesa e ela falava que ela viajava pelo mundo conhecendo... Cara, que menina inspiradora. Além de linda. Ela falava que ela tentava fazer o máximo de intercâmbio que ela podia, porque você começa a enxergar as pessoas muito melhor quando você desconsidera de onde elas vêm. Olha que jeito bonito, cara, de olhar pra coisa. Uhum. Então ela estava aqui no Brasil, ela fala, eu adoro a energia do Brasil, eu adoro o jeito das pessoas, e na Polônia é muito complicado, porque você viaja e te perguntam de onde você é, e é uma pergunta que não dá vontade de responder, e não é que ela diz que não dá vontade de responder porque ela não gosta de ser polonesa, é porque ela gostaria que as relações das pessoas não fossem baseadas nisso. Uhum. Isso é uma coisa muito bonita, só que eu não tive acesso, eu não pude conversar tanto assim, e na época eu nem tinha essa cabeça. Eu acho que hoje eu faria perguntas muito diferentes do que as que eu fiz na época. Puta, isso faz muito sentido, cara. Tipo, eu tô pensando nisso que você falou, isso explica porque é que como esses conceitos da desumanização, da demonização do outro, Uhum. ele tá tão intrínseco na cabeça do ser humano que quando ele te conhece, ele não sabe a menor diferença de onde você vem. Tipo, você tá na Alemanha, na República Tcheca, na Polônia, você chega lá falando inglês, normalmente. Uhum. E você vai se comunicar em inglês com as pessoas, porque é o segundo idioma de todo mundo. Uhum. E em todos os países tem bastante gente que fala. Então, o cara pergunta de onde você vem pra saber se você é humano. Sim. Sabe? Sim, pra saber o quanto ele tem que tomar cuidado com você, pra saber o quanto ele pode confiar. Sim, pra saber se é pra ele te odiar ou não. E um brasileiro, bizarro. ele é bem recebido em todos esses lugares, só que ele não reconhece o quanto ele é bem recebido. Porque como ele nunca foi russo na Europa, como ele nunca foi francês ali, o brasileiro ele não percebe o quanto ele é bem-vindo em todos os lugares, porque ninguém levanta a guarda contra um brasileiro, e quando levanta é porque o cara não sabe lidar com uma guarda completamente baixa. Eu não consigo explicar esse conceito, mas espera aí que eu vou tentar.
Cara, eu acho que eu entendo o que tu quer dizer. Porque o Brasil tem um fenômeno muito, muito foda que nenhum país conseguiu fazer. De abrir um sorriso enorme para qualquer estrangeiro de qualquer lugar, porque o cara que chegou no Brasil, imigrante, ele já era um fudido que não representava ameaça nenhuma. Desculpa falar desse jeito do seu avô, você que tá escutando, mas quando seu avô chegou aqui da Polônia, quando seu avô chegou aqui da Hungria, quando seu avô chegou aqui da Áustria, ele já tava tão fudido que ele tinha largado a arma dele muito tempo atrás, lá atrás. Ele não queria matar o cara que tava aqui no Brasil. Ele queria voltar para se vingar, mas ele não podia, porque ele não tinha recursos para fazer isso. Então, quando você encontrava alguém aqui, imigrante, você encontrava um cara que ia te ajudar a semear a terra que você ia colher, porque ninguém ia roubar a sua colheita naquela época. Então, a gente abria um sorriso enorme para todo estrangeiro, e todo estrangeiro começava a colher outros. Porque o cara da Hungria, quando recebia um cara o cara da Áustria, quando recebia um cara da Alemanha, ele já não tinha mais espaço para carregar mágoa na vida dele. Ele não queria matar o cara que chegou na fazenda do lado. Ele ia lá e ajudava o cara a criar porco. Então a gente tem uma guarda absurdamente baixa e russos e até ingleses, eles não sabem como lidar com isso, eles não sabem lidar com a simpatia exagerada de um estrangeiro, porque ninguém trata ninguém bem de graça assim na história da Europa. Por que você tá sorrindo pra mim? O que eu fiz pra você sorrir pra mim? Você é doido? Você é retardado? E aí o brasileiro fala assim, pô, o cara é mó antipático, velho. Os caras são mó grosso. É porque a gente não entende como funciona o cérebro desse povo e como é surrado o cérebro desse povo. Sim, o brasileiro dá bom dia pra todo mundo. O russo fala bom dia por quê? Exatamente, bom dia por quê? Eu tenho um aluno que é traumatizado, porque ele foi tratar o cara bem na hora de comprar o software que o russo desenvolvia, e o cara falou assim pra ele, você não precisa ficar lambendo minhas bolas, você vai comprar ou não vai? Que babado. Inclusive o nome do meu aluno é Lucas, que passou por essa situação, e ele fala, cara, russo é tudo ignorante, ele tá traumatizado com o jeito chucro do russo. E eu falo, não é, cara, é porque ele só tá sendo o que ele tá acostumado a ser, e não significa, esse cara tem te tratado desse jeito, depois de boas conversas, se ele começar a confiar em você, ele te ama pra beber na casa dele e vira seu melhor amigo. Só que ele não vai ficar sorrindo e te abraçando, porque não é desse jeito que eles são. Exato. Acho que mais do que isso ainda, eu tava ouvindo um papo, não lembro exatamente onde foi, não lembro se foi enfim, não é importante, mas tinha um professor falando sobre como o Brasil é bem receptivo com todas as outras culturas. Eu acho que isso justifica muito do que você falou. Sim. Tipo, em qual outro país você pode ter no mesmo bairro uma igreja protestante, um templo budista, um templo islâmico xiita, uma mesquita, sabe, judia, um templo de candomblé, e ninguém vai se agredir. Todo mundo vai almoçar no mesmo restaurante, vai ser vizinho, sabe? E nenhum outro país esse fenômeno aconteceu. E o que me dá raiva é que num país onde você tem toda essa unidade e toda essa paz entre as crenças, vem um político, fala que existe cristofobia, essa narrativa cola e as pessoas começam a se defender porque elas se sentem atacadas. E aí vota no cara pra salvar ele dessa merda. É muita contradição num país só, chega a ser engraçado. Mas quando você estiver achando que você é cristofóbico e que tem heterofobia no mundo, que você vai ser obrigado a virar gay qualquer hora dessa e virar filósofo e se auto-enrabar, quando você tiver com esse medo, pense que nós temos um índice de a gente acha intolerância, o que na verdade já é muito tolerante comparado com níveis fora daqui. É mesmo. A gente tolera e se dá bem com tanta coisa que o mundo inteiro não consegue. Exato. Como é que a gente consegue se odiar ainda? Então, eu quero ser bastante cuidadoso onde eu vou pisar. Travestis morrem todos os dias espancados. Eu não tô falando disso. Eu não tô falando que não existe homofobia. Eu tô dizendo que a tolerância do brasileiro a um casal gay na rua, ela é muito maior do que na grande maioria dos países do mundo. Ou seja, embora a gente não esteja na perfeição, a gente está muito bem se a gente for comparar com isso em outros lugares. Mas sempre vai ter alguém querendo colocar medo na sua cabeça. Ou que você não pode sair na rua sem ser linchado, ou que você não pode sair na rua sem te forçarem a ser viado.
E você tem que tomar cuidado com essa narrativa que fica pingando todo dia na sua cabeça. Você liga no jornal todo dia tem um cara lá, o âncora, falando do quanto o inimigo tá presente, querendo aparecer no seriado, na fala do atleta, na fala de não sei quem. Tome cuidado com essa instigação do medo dentro de você. Porque o inimigo pode ser outro. Saiba quem é o inimigo. Muito bom. É isso. Não é diminuindo a dor de ninguém. A gente concorda com a pauta. Eu acho que essa altura do campeonato eu posso falar isso. A gente não está satisfeito com a situação que o Brasil está, e a gente não. A gente ainda acha que o Brasil tem muito que melhorar. Uhum. Só que evite usar o argumento de que o Brasil é o país que mais mata gays. Porque isso é justamente o que alimenta a narrativa do outro lado. Uhum. E você pode falar isso até virar verdade por meio do que o Bolsonaro conseguir fazer. Uhum. Sabe? Se ele conseguir ganhar a próxima eleição, por exemplo. Então, não estou dizendo que não é, mas o Brasil pode até ser o Brasil que mais mata gays em números absolutos, porque ele permite que gays circulem na sociedade, sabe? E coisa que você não vai encontrar em outro país do mundo. Você não consegue sair do Brasil. Sim. Você não consegue ir para o leste europeu, você não consegue ir para o Oriente Médio de jeito nenhum. Você não consegue ir para a Coreia do Norte, que os políticos de esquerda gostam de puxar o saco aqui. Então, é só aqui que você tem essa liberdade e tem muitos argumentos para você usar para mudar a mentalidade do brasileiro. Uhum. Você não precisa de um argumento desonesto, sabe? Que isso é combustível para outro lado. Sim. Porque aí o outro lado, ele vai pegar esse seu argumento e vai transformar no monstro e vai falar que ele precisa se defender de você. Que é basicamente o que está acontecendo. Tem muito sobre o que... Tem um psicólogo que eu virei fã depois que eu estudei na faculdade, que eu precisei... Até por conta própria, não foi nenhum professor meu que indicou, não. Mas o Stanley Milgram, tem filme dele, eu acho que tava na Netflix, acho que eu assisti na Netflix, não sei se ainda tá. Esse cara mostrou como a gente consegue manipular o ser humano para que ele faça as maiores atrocidades que a humanidade já foi capaz. Sabe um dos métodos de como fazer? Então, tá muito nessa transferência da responsabilidade, sabe? Todas as guerras que a gente já descreveu aqui, que a gente ainda vai falar ainda, em algum momento teve a transferência, teve a divisão da responsabilidade do Estado, certo? O Putin não conseguiria fazer o que ele está fazendo sozinho, por mais que ele e o núcleo, a alta cúpula de maldito que está no governo russo, queira. Ele precisou que um monte de soldado que não faz ideia do que está fazendo, um monte de jovem, executasse as vontades deles, dizendo que está lá só cumprindo ordens. Ana Arendt. Sabe? Oi? Você já ouviu falar da Ana Arendt? É uma mulher que estudou os alemães envolvidos no Holocausto. E aí ela vai no julgamento do cara que ligava a câmara de gás. Então, ela vai no julgamento do cara que simplesmente ligava o gás e matava todo mundo. E falava, como que você é capaz de fazer um negócio desse? E você olhava pro cara, você esperava ver um psicopata tal qual The Joker, assim, né? Você falava, não, o cara vai ser o mais sádico psicopata que eu já vi na minha vida. E chegou lá um tiozão, parrigudinho, meio Homer Simpson, assim. E aí, quando se pergunta pra ele como que ele era capaz de fazer aquilo, ele falava, mas eu cumpro ordens, eu tava cumprindo ordens. É isso, ele mostrou na prática, ele fez um experimento que fazia o seguinte: ele colocava uma pessoa atrás de um vidro, e essa pessoa tinha que apertar alguns botões. E ela só ouvia o que estava acontecendo na outra sala. E aí tinha assim uma divisão. Na frente tinha os botões com vidro, do outro lado do vidro ficavam os cientistas,
e em outra sala velada só dava para ouvir o que estava acontecendo. Então, os botões eram tipo ele dava choques na pessoa que estava do lado. Ou dizia que fazia isso, certo? Uhum. Ele dizia que dava choque. Assim, quando ele apertava o botão, mandava um comando pro ator que fingia que estava sendo eletrocutado. Exato. E o cientista, você chegou a ver? Sim. E o cientista, ele fala assim, olha, você vai participar de um experimento científico, você quer ajudar a ciência? Porra, claro que eu quero ajudar a ciência. Fica aqui e segue os meus comandos. E aí, toda vez que eu falar, você dá um choque no cara lá. Só que eles vão aumentando a voltagem e o choque, e o ator, ele vai começando progressivamente a gritar cada vez mais desesperadamente. E aí quando ele fala, pô, não tá certo isso daqui que eu tô fazendo? Você não defende a ciência, você não quer o progresso da ciência, você não quer ajudar a gente? Os cientistas, eles sabem qual que é o limite da pessoa. O experimento é esse. E qual que é a conclusão? Exato. A conclusão é que as pessoas... a instrução que as pessoas recebiam era que você tinha que apertar os botões progressivamente até o último botão. E quando, na divisão que eles fizeram, algumas pessoas foram instruídas pelos cientistas a continuar quando chegava nesse questionamento. Uhum. A pessoa falava, pô, esse choque tá muito forte, a pessoa deve estar sofrendo do outro lado. Aí, os cientistas que não falavam, tá, tudo bem, você pode parar por aqui. Essas pessoas paravam muito antes do que quando os cientistas diziam, não, pode continuar, pela ciência. Uhum. Entende? Então, quando o cientista falava, pode continuar pela ciência, ele está falando, eu me responsabilizo, eu estou te dando a ordem, então eu estou transferindo a responsabilidade. Então você a pessoa não sente que ela matou a vítima, ela sente que ela colaborou com a ciência e que a morte é responsabilidade do outro. Logo, a consciência dela não dói. E isso acontece em todas as guerras, porque... Exato. É o meu papel jogar a bomba, é apertar o botão que dispara o míssil. Se o cara tá mandando, então eu vou apertar. Só que é uma eterna discussão. Até que ponto a gente deve ser patriota e seguir regras que eu não sei. Patriota, substitua patriota por até que ponto a gente deve ser leal a uma causa, ao ponto de não pensar no que a gente está fazendo e só fazer porque isso significa defender a causa. Exato. Tá na instrução, tá na ordem do líder que eu só tenho um trabalho, que é apertar esse botão. E eu não vou apertar? Eu vou não sou burro, eu não sou incapaz. Exatamente. Não sou otário. Então é isso. Eu acho que de lição que a gente podia tirar das obras do Tolkien, dos problemas do mundo, acho que tá muito bom. Tem mais alguma coisa que você queira cobrir? Não, eu quero terminar com uma última curiosidade mas isso não tem nada a ver com tudo que foi conversado. A coisa que eu mais fiz foi apagar coisas que eu escrevi. E eu tento fazer histórias sem a interferência do mundo externo. E é impossível. E para mim não dá para escrever, porque toda aula que eu tenho com os meus alunos, eles me transformam em alguém que eu não era antes de começar a aula. Mesmo que eu fique só enfatizando o verbo to be, a gente vai ter uma troca de informações que vai fazer eu ver determinadas coisas diferentes do que eu via antes. Então eu não tenho consistência no mundo que eu vou criando enquanto eu dou aula. Eu teria que parar de dar aula para escrever alguma coisa minimamente consistente. E enquanto o Tolkien estava fazendo estudos históricos, sociólogos, enquanto ele estudava comunicação e ao mesmo tempo era correspondente ali, ele não tinha como fechar os olhos para todas as guerras que estavam acontecendo em torno dele, e seria impossível ele não deixar escapar determinadas coisas que pode... Mas aí, é claro, isso é a minha leitura, tá? Quando você vê os Homens de Númenor, que é uma terra de pessoas que vieram do oeste, você tem no mapa da Terra-média, você tem Atlântida, que é um imenso pedaço de terra que submerge e que deixa um vasto espaço entre eles e o oeste. Os Homens de Númenor, que são próximos aos Maia, que tem uma vida mais estendida, que gera a família ali, que vai ter... de onde vai vir o Aragorn mais pra frente, eles vêm do oeste e a salvação ela vem do oeste. E onde que tá Mordor? Mordor tá no leste.
Ele está no leste e ele tem um desenho, uma cadeia de montanhas que forma um tridente que é semelhante ao símbolo que está aparecendo na série da Amazon e semelhante à torre do olho ali de Sauron. Então isso entrega um pouco do que eu acho que Tolkien não conseguiu escapar, que a salvação vem dos Estados Unidos e que o inimigo a ser combatido ele está na Rússia. E eu acho que isso foi uma escorregada que ele deu, mas não tem como não querer que ele faça esse tipo de coisa. É claro que ninguém acusa ele disso, isso não quer dizer absolutamente nada, mas é só engraçado como no processo criativo você não consegue escapar de coisas e de arquétipos que são importantes para você. E aí durante um tempo eu ficava pensando, cara, quem são esses filha da puta desses hobbits? E aí eu falava assim, é a Suíça, cara. Não, mas os suíços, eles não têm nada de... Se tem uma coisa que esses caras não são, é de boa na vida, comedor de fruta e festeiro e despreocupado com a acumulação de riqueza. Mas eu ficava olhando para esse mapa e falando, quem será que são os hobbits nesse mapa? Não consegui chegar a uma conclusão, mas porque talvez eu não faça questão, porque eu não quero estragar assim a obra, né? Não quero ficar caricaturando nada na obra dele, mais do que eu já fiz. Assim, pensando identificando todas as pessoas, todos os arquétipos que o Tolkien se inspirou, né? Quem seriam os hobbits? Parando pra pensar nisso também, eu colocaria o cidadão comum que não se importa com guerra. Sim. Isso vale pro mundo todo. Eu não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer, mas pelo fato da obra dele funcionar em quase todos os países do mundo, assim, do Ocidente principalmente, eu acho que ele fez muito mais bem do que mal, sabe? Mesmo que ele com certeza. Não. E o fato do inimigo estar no leste e a salvação da vida cara, isso daí influência zero na percepção das pessoas do mundo. Eu também concordo que o Hobbit é o cidadão comum, eu só ficava pensando se não teria uma nacionalidade específica que teria um povo tão de boa assim. Mas quando ele fala que, no fundo, o que importa são os pequenos gestos de bondade das pessoas mais simples, porque mesmo no cenário de guerra, o que manteve todas as sociedades funcionando foi o cara que acordava cedo para fazer pão, o cara que acordava cedo para tecer roupa, e são esses trabalhos que continuam acontecendo pelas pessoas que estão mais alheias a quem está mandando, que segura a estrutura toda de pé. E que ao invés da gente tentar poupar o mundo impedir que o mundo tenha pessoas ambiciosas e gananciosas lutando por poder, a gente pode se juntar na nossa comunidade e falar, vamos fazer uma coisa sadia, porque não tem mal que a menos que esse mal te influencie a ter ódio do seu vizinho, não existe um mal que possa permear a sua família, a sua casa e o seu condado. Acho que o recado mais precioso é isso. É isso, muito bom. Mais uma vez, você tá orgulhoso pra caramba, cara. Muito bom falar sobre isso. Quem sabe um dia a gente não é descoberto aí, a gente tem uma influência um pouco maior na vida das pessoas do que a gente tem hoje. Na época que o Senhor dos Anéis foi lançado, ele não era conhecido no mundo todo. Quem sabe? Você já pensou em trazer gente de fora, além de mim, além de pessoas especializadas que eu sei que você já trouxe pra falar de outros assuntos? Cara, gente de outro país pra conversar? Eu pensei... de inglês mesmo? Eu pensei, mas é que assim, eu não dou conta. Eu tenho medo de trazer outras pessoas e começar outras playlists e acabar renegando essa coisa que a gente está fazendo. E eu acho que se falar de outros assuntos, eles não serão tão fodas quanto que... Pelo menos neste momento, eles não serão de tão importância quanto as conversas que a gente está tendo. Mas mais pra frente, cara, eu queria trazer a Alessandra pra falar de RH, cara, puta, como eu queria. E eu queria trazer a Rita pra falar de filosofia, mas não deu certo. E eu acho que, a gente ia... O mundo ia adorar a Rita, cara, mas ela não quer mostrar a cara dela e eu totalmente respeito isso. Nem a cara, nem a voz. Mas é legal como as pessoas do bem, elas estão aí. E aí você não pode deixar que isso silencie, né? Só porque as mídias estão tóxicas. Tem...
assim, tem algumas coisinhas acontecendo na América Latina, eu até não trouxe hoje porque tá muito cedo, pelo mesmo motivo que o Iraque pegou a gente de surpresa naquela semana lá, eu não podia falar muita coisa. Eu não posso me estender muito aqui, até por causa do tempo, tem um pessoal. Mas você tá preocupado com o Chile, né? É isso? Tô preocupado com o Chile, que estão votando na Constituição hoje. E teve a tentativa de assassinato da Kirchner também. Acho que seria legal a gente falar sobre isso nos próximos papos. Já pensou, cara? Que foi aquilo? Verdade, uma coisa que merece aí um tempo falando sobre. Meu, eu não vou te segurar, obrigado pelo teu tempo. Preciosíssimo essa hora de conversa que a gente teve aqui. Eu acho que esse conteúdo pro canal realmente não tem preço, cara. Principalmente nesse momento. Tudo bem. Obrigado mesmo. Tudo bem. Eu que agradeço, é muito bom pra mim também. Eu espero que o pessoal tenha se divertido tanto quanto eu e o Fausto. E até a próxima, pessoal. Um abraço.